Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Amém. Aleluia. Muitas são as necessidades dos justos. Muitas são as aflições dos justos. Mas o Senhor os livra de todas. Amém? Boa noite com Jesus. Eu estava hoje conversando com uma pessoa da Igreja Assembleia de Deus e ele está para vir aqui num culto um dia, se Deus quiser. Marcou a data, inclusive, vai ser daqui 3 domingos para frente. Eu falei, não, eu levo o senhor lá para o senhor assistir uma reunião no Tabernáculo da Fé. Aí ele perguntou como que é a saudação de vocês. Eu falei, nós não temos uma saudação, não usamos saudar como doutrina, mas nós falamos bom dia. Ele ficou olhando assim, né? Bom dia, boa tarde. E nós temos uma igreja em Goiânia, eles falam que é a sede, né? Mas é a igreja maior que existe no Brasil, é de Goiânia. Então tem um ancião chamado pastor Joaquim Gonçalves Silva, e ele cumprimenta a igreja dele pela internet. Assim, audiências grandes, ele fala, boa noite com Jesus. Bom dia com Jesus. E eu perguntei para ele, é impossível você ter um bom dia sem Jesus. É uma saudação que eu gosto, falei para ele, e eu não uso ela como doutrina, mas eu amo dizer bom dia com Jesus, boa noite com Jesus, né? Porque as igrejas, às vezes, elas fazem uma acepção. Algumas delas, né? Cumprimentam a paz do Senhor, bom dia com Jesus. Não, bom dia com Jesus, não. A paz de Deus. E se tiver um incrédulo, bom dia. Fazendo acepção, né? E Jesus não deixou isto nas Sagradas Escrituras. Nem o apóstolo deixou isto, né? E conversando ali, pessoa muito simples, muito humilde, algo veio em meu coração. Não sei se é emoção, né? Mas ele vai ser batizado em nome de Jesus. Algo veio assim. E vocês orem por ele. O nome dele é Renato. Então esse é o nosso dia a dia. Nós vamos comprar pão, né? Vamos comprar leite. E você é crente? Eu sou. Eu creio em Deus, sim, eu sou crente. De qual igreja que você é? Aí a gente tem que falar do profeta, né? Nós cremos num profeta. E ele ensina que se o máximo que você faz é ir até a igreja, você está perdido. Se o máximo que você faz é ir até a igreja, você está perdido. Se o máximo que eu faço é vir até o Tabernáculo da Fé, eu estou perdido. Mas o Tabernáculo da Fé, através do ministério, nos faz andar um pouco mais, né? E ir até Jesus. Este é o papel da igreja verdadeira, da igreja genuína, do ministério genuíno, que foi o que o profeta ensinou. Não olhe para o baixinho careca, mas olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Foi isto que nós aprendemos. Nós temos visto isso aqui nesta igreja com bastante segurança. Nós temos visto isso. E dá gosto convidar alguém para vir aqui no Tabernáculo da Fé.
eu fico satisfeito. Eu tenho coragem mesmo de convidar. Eu já congreguei em lugares que eu não tive coragem de convidar um visitante. Mas a palavra sendo pregada da forma que tem sido pregada, eu sempre falo isso, irmãos. Uma criança perguntaria, nós precisa mais do quê? Não é? Nós não precisamos de mais nada. A palavra sendo pregada da forma que ela foi trazida pelo profeta é a base que temos, né? A ordem da igreja, todas estas coisas nos faz sentir muito seguros. Sentir muito seguros. E nós ficamos desarmados, né? De raiz de amargura, desarmados de, se eu encontrar com aquele irmão, deixa ele, eu vou acertar com ele, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Nós não temos isso, nós temos o perdão no coração, nós temos a palavra sendo pregada. Eu estava ali sentado ali na portaria vendo a ordem da uma palavra à igreja, né? Uma palavra à igreja. Não importa o que o diabo diga, amem uns aos outros. Não importa o que o diabo diga. Nas eras passadas, a igreja que se diz ser igreja universal, né? Eu li isso na história, que eles levavam até, na era de Filadélfia, levavam até prostitutas, pagavam prostitutas para entrar na igreja, para acabar com a igreja. Uma era mais mecânica, né? Vamos dizer assim, uma era mais mecânica. Então aquela mulher chegava, ela entrava ali, vestida como uma crente mesmo, mas ela ia para fazer um serviço para a igreja que se dizia a Igreja Universal de Deus. E destroçou muitas igrejas, acabou com muitas igrejas na era de Filadélfia, porque o ódio existe nesta igreja, que se diz ser universal, mas na igreja de Deus só tem amor, só tem compreensão, só tem perdão. É por isso que o Espírito Santo pode atuar no nosso meio, né? E hoje a coisa sofisticou muito mais do que nós imaginamos, né? O irmão Brana chega a dizer, continue indo na igreja, mas não perdoe o Jones, não. Não perdoe não, porque ele falou uma coisa contra você, não perdoe ele não. Mas o crente, quando está na presença de Deus, quando está orando, quando está em sintonia com Deus, ele só ouve uma voz. Só ouve uma voz. É a voz de Deus. A voz de Deus. E ele está pronto para perdoar. Este é o problema com a igreja hoje. A igreja, não a noiva. Este é um problema com o sistema hoje. Nós temos muitas crianças nascidas mortas. Isso mesmo. Elas precisam de uma surra do Evangelho. Veja. E assim, para acordá-las, para trazê-las a si mesmas, de modo que Deus possa soprar nelas um fôlego de vida. E agora nós encontramos que isto é tão verdadeiro. É teologia rude, porém é a verdade de qualquer maneira. Assim, note, no nascimento de uma semente, a velha semente tem que morrer, antes que a nova possa nascer. Assim, portanto, a morte é dura a qualquer hora. Deste modo é dolorosa e aflitiva. O nascimento é a mesma coisa, porque você está trazendo vida ao mundo e é doloroso. Jesus disse que sua palavra era uma semente, que um semeador saiu a semear. Agora, todos temos conhecimento disto. E quero ensinar isto com uma lição de escola dominical, porque é domingo. Note, então, esta palavra sendo uma semente, porém, lembre-se, a semente está produzindo uma nova vida quando ela morre. Mensagem Dores de Parto, no parágrafo 56,
57, 58. E é sublime, maravilhoso poder crer no sétimo anjo, na sua forma simples e humilde. Não poderia vir de outra forma. Tinha que ser assim. Graças a Deus por isso, amém? Nós vamos ler a Bíblia, irmãos. Juízes, capítulo 16, versículo 10. Juízes 16, capítulo 10. Eu não sei se o pastor Ederson lembra, foi São Martinho que foi para uma ilha onde não produzia nada, onde não, tudo que plantava não dava certo, era só pedras. Foi um dos mensageiros, né, das eras, né? E o irmão Brana chega a dizer que ele chegou naquele lugar, só tinha pedras. O irmão Brana diz que ele semeava com uma mão, com a outra levantada orando. Com uma mão semeando e a outra levantada orando. O irmão Brana diz, hoje as flores mais lindas do mundo são produzidas naquela região. Esse é o nosso Deus. Quando pensarmos em algo sobre semente, né? Sobre semente, o diabo vem e diz, não vai dar certo, né? Eu testificando para esse irmão, aí o diabo vem, não, isso aí. Mas Deus fala ao nosso coração, o Espírito Santo fala ao nosso coração. Quando você joga água na semente, ela vai brotar. Com certeza ela brotará. Vamos ler, irmãos. Então disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse, se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas. E disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão, até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora como que poderia ser amarrado. E ele lhe disse, se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou como uma estaca e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse, como dirás, tenho-te amor, não estando contigo o meu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que consiste a tua força? E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser raspado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo, subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos
e fizeram descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer quando foi rapado. Pode se assentar, irmãos. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações nesta noite. Amém. O profeta pregou esta mensagem, uma igreja enganada pelo mundo. E a gente sempre lembra disto, né? Uma vez eu cantei este hino com a igreja. Quero ser um vaso de bênção. Uma pessoa muito amigo da gente, espiritual, disse assim: não precisa cantar esse hino mais não, porque nós somos um vaso de bênção. E às vezes a gente não pode responder nada, a gente tem que ficar calado, né? Mas para ser um vaso de bênção, a gente tem que querer ser um vaso de bênção. É uma busca, é uma luta, não é... O profeta fala na mensagem adoção, né? Que aquele filho era filho. Ele era filho. Ele tinha direito em todas as heranças que o pai deixasse. Era dele. Mas ele tinha que ser reconhecido que era filho. Ele tinha que provar que ele era filho. O irmão Branham chega a dizer, se ele não se interessasse pelos negócios do seu pai, o tutor ia lá e dizia, não, seus filhos não se interessam, seu filho não liga para os seus negócios. E aquele filho não recebia adoção. Mas se aquele filho fosse interessado pelos negócios do pai, o tutor ia até o pai e dizia, seu filho é muito dedicado, ele é organizado, ele busca com interesse melhorar a cada dia. E vocês sabem como o irmão Branham ensinou, né? Ia a uma praça pública, colocava um anel no dedo, o anel do pai passava para o filho e ele podia assinar, hoje nós diríamos o cheque, né, do seu pai. Ele era responsável pelos negócios do seu pai. Então nós desejamos ser um vaso de bênção. Nós desejamos ser. Eu creio que se o vaso falasse, né, ele ia ficar bem próximo do oleiro, né? O barro, né, para ser. E assim nós amamos estar nas mãos do oleiro. Aleluia. Porém, isto é a mesma coisa que o mundo tem feito, a igreja tem feito. Agora, onde está o seu grande poder? Onde está o grande poder da igreja? Bem, se nós organizássemos, isso quebrará o poder. A igreja católica fez isto. Ela se organizou. Porém, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E Lutero saiu. Então, eles se organizaram novamente. Se você me amarrar com uma corda, isto me segurará. Assim eles fizeram. E os filisteus vêm sobre ti, Sansão. O que sucedeu? Wesley saiu e quebrou as cordas. Agora você tem me enganado todo o tempo. Você não sabe que eu lhe amo, Sansão. Está bem, diga-me a verdade no seu coração. Está bem, me amarre com uma outra corda. Está bem, agora nós faremos isto. O que é isto? Isto é a corda denominacional. Deixe-me ser livre, porque eu não tenho nenhuma denominação. Então eu lhe digo, você me fará falir. Deste modo, para fora vieram os pentecostais. Aonde está o seu poder? Os filisteus vêm sobre ti. E ele quebrou as cordas novamente. Porém, agora o que sucedeu? Isto tem tomado os pentecostais, os grandes doutores em divindade para os seus pastores, algum grande homem, eles têm tido somente tanta escola e rituais quanto os metodistas, batistas ou qualquer um do restante deles tem tido. Entre numa igreja e você não pode ouvir um amém. Simplesmente tão frio quanto um grupo de esquimós que acabou de sair do Polo Norte. Frios, indiferentes.
E agora os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Os filisteus vêm sobre ti, Estados Unidos. Nós podemos falar, os filisteus vêm sobre ti, Brasil. Os filisteus vêm sobre ti, São José dos Campos. Onde está aquela unidade de espírito? Onde está a unidade de Pentecostes? As Assembleias de Deus, e a Unida, e a Igreja de Deus, e isto, aquilo outro, cada um com um ismo diferente. Este com isto e este com aquilo. Nós estamos tão quebrados que você pode ir numa cidade para realizar um revivamento. Se uma igreja patrocina isto, o restante delas nem mesmo comparecem. Os comunistas vêm sobre ti, Estados Unidos. Onde está nosso poder? Onde está nossa glória? O que é isto? Porque nós fomos após a sabedoria do homem, ao invés do poder de Deus. Ora, eles têm tido nossos pregadores e coisas que estão tão formais e engomados, até que eles têm nos organizado ao ponto que nós ficamos tão engomados e de pescoço duro, até que as pessoas, você nem ouve mais um grito dentro da igreja. Você nunca ouve ninguém clamar. O assento dos que choram está colocado no porão. Não há mais glória na igreja. Tudo o que nós fazemos é somente nos assentar sossegados, tão formais quanto nós possamos ser. Nós não estamos livres, nós estamos amarrados. O diabo, com os seus demônios modernos, tem amarrado a igreja do Deus vivo. Correto? Não há mais poder na igreja, não há mais liberdade. As pessoas estão tão engomadas e formais. Ora, Deus pode vir no meio do povo pentecostal e mostrar que Ele é Deus, e provar seus sinais e sua ressurreição. Isto nem mesmo os estremece. Glória! Ora, isto é uma desgraça. Eu ando pelo país, Deus operando sinais, e as pessoas sentam, e bem, eu suponho que aquilo está bem. Oh, eu sei que isto pode ser feito. Isto não os move. Por quê? Eles estão acorrentados com Dalila, o mundo. Eles estão em grilhões. Agora, eles até mesmo os têm colocado, acorrentado numa confederação. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. O que você fará acerca disto? Oh, nós temos tido grandes denominações. Certamente nós temos tido o maior número de membros do que nós alguma vez já tivemos. Porém, onde está o Espírito? Onde está o Espírito Santo? Isto é o que o diabo tem feito. Tem procurado entrar para dentro da igreja. Continuou procurando entrar para dentro da igreja. Venha para mim, eu lhe darei um grande e enorme tabernáculo aqui, se você somente fizer isto. Se você tirar aquele pregador fanático que você tem e pegar um homem, um doutor em divindade que tenha senso, nós construiremos uma igreja bela, enorme e clássica, e nós seremos como o restante deles. Que vergonha, diz o profeta. Seria melhor ter um homem que não soubesse a diferença entre grão de café pela metade e feijão, porém fosse cheio com o Espírito Santo, que estivesse sem compromisso pelo poder de Deus. Sem compromisso pelo poder de Deus. Porém isto se tem tornado tão engomado, até que algum pobre santo possa romper no meio de um encontro e falar em línguas, ou gritar um pouquinho, ou fazer algo, e os restantes deles darão uma olhadela e se admirarão. O que foi isso? Bem, me pergunto por quê. Deve ser um fanático que apareceu de algum lugar. Vocês sabem que essa é a verdade. Algum pobre levantar suas mãos e chorar e louvar ao Senhor. Alguém que gritará amém, amém, para a pregação do Evangelho verdadeiro. E o restante deles virarão para ver o que ele disse. Isto é pentecostais. Qual é o problema? Vocês estão se moldando segundo os metodistas, segundo os batistas. Eles se moldaram segundo os católicos se moldaram segundo ao inferno, segundo o inferno. E todos juntos, isto tudo junto,
segundo o inferno. Correto. Dalila tem tentado fazer você entrar em grandes igrejas. Ministros bem treinados e educados tomam a classe melhor. Bem, sabe, o fulano de tal aqui embaixo é um milionário. Se nós pudéssemos fazê-lo vir para a nossa congregação, oh, que coisa! Se ele não nasceu de novo, então ele não merece estar ali. Eu não me importo se ele tem $1 milhão, se ele possui 40 Cadillacs, seja o que for que ele tem que nascer de novo, vir diretamente para o novo nascimento, e nascimento soltando ranho. Me perdoem, diz o profeta. Soltando ranho, clamando e gritando, e fazendo um berreiro como o restante deles fazem, e viver uma vida depois para provar que ele o tem. Amém. Isto é o que você necessita. Sansão, os filisteus vêm sobre ti, os comunistas vêm sobre o mundo, vêm sobre ti, o diabo vem sobre ti. Eles voltam e vem o Espírito Santo de Deus operando milagres e fazendo coisas na sua ressurreição, o que Jesus prometeu. Eles dizem, você sabe, eu penso que o irmão Brana tem muita telepatia mental. Meu pastor disse que isto era do diabo. Você, pobre, hipócrita, infiel, iludido, todo polido, você, lobo em pele de ovelha. Jesus disse, se vós tivesses me conhecido, vós terias conhecido o meu dia. Porém, vocês tomam um grupo de Saúls que tentam fazer vocês como o restante do mundo. Nós desejamos um grupo de homens de Deus que não se comprometem com a palavra, porém preguem a palavra e permaneçam no batismo com o Espírito Santo. Porém, o que o mundo tem feito, ele tosquiou todo o seu poder. Você, irmão, diz o profeta, você nasceu nazireu, Pentecostes. Porém, o mundo certamente tosquiou o seu poder. Agora está somente tão engomado como o restante deles. O que nós vamos fazer? O que irá suceder? Há uma coisa gloriosa de que eu posso pensar para terminar o texto. Enquanto Sansão estava amarrado, nós não podemos ter um revivamento. Ouça o nosso fiel irmão Billy Graham, reavivamento em nosso dia. Ouça a Oral Roberts clamando, reavivamento em nosso dia. Ouça o restante deles, reavivamento em nosso dia. Como nós podemos ter um reavivamento quando nós estamos amarrados? Nós temos amarrado o Espírito Santo com as nossas organizações e tradições, e nós não podemos ter um reavivamento do Espírito Santo, amém? Eu sei que isso está queimando ardentemente como com o tempo, porém é verdade. Como nós podemos ter um revivamento do Espírito Santo quando você está tão amarrado e engomado, tendo forma de piedade? A Bíblia disse que eles teriam forma de piedade, porém negariam o poder da palavra. O poder do quê? O poder da organização, o poder do mundo, o poder da igreja, o poder do Espírito Santo. Esse é o lugar. E grandes edifícios e ornamentos, ao invés de antiquado Espírito Santo, seria melhor eles estarem na missão novamente. Amém. Verdade. Como você vai ter um revivamento do Espírito Santo e as pessoas extinguem o Espírito Santo e o amarram o Espírito Santo, e com medo do Espírito Santo, aí é onde o problema se coloca. Você sabe, irmãos, esta mensagem, ela é tremenda. Ela foi pregada no Tabernáculo Brana, no lugar onde, por tantos anos, o profeta pregou a mensagem. E eu sei disso, você também sabe, que o diabo pode colocar alguma coisa na sua mente para fazer barrar o Espírito Santo na sua igreja. Ele pode fazer isso. Eu, como ser humano, eu posso criar alguma coisa através da minha mente, do meu intelecto. Eu acho que se fizesse assim, ou que se fosse assim.
Isto é um despertamento para mim, lendo esta mensagem. Nós estamos desarmados aqui, como nós dissemos. Nós cremos nesta mensagem com todo o nosso coração. Amém. Mas ele pode vir, ele pode. Mas você também pode dizer para ele: show para lá. Amém. Sai para lá, Satanás. Você tem o direito. A moça, quando ela recebe um convite do moço para namorar, para ficar noivo e se casar, o pastor Joaquim Gonçalves ensina, o irmão Brana ensina, né? Ele tem o direito de pedir ela em namoro. E ela tem o direito também de dizer não ou sim. E às vezes Satanás fica namorando comigo. Ele é assim. Você pensa que não? Não, dentro da igreja só tem irmão, só tem... Não, ele pode, mas você ouve a palavra e você fala para ele: não, aqui não. O irmão Brana ensina que o Espírito Santo, ele trabalha através do pastor, o ancião local. E o profeta ensina que não existe ancião maior na igreja do que o pastor local. Não tem. Você crê no irmão Brana? Os irmãos na internet, creem no irmão Brana? Eu creio nisto. Entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte. Agora, isso aqui, irmãos, não é para vim ficar amigo do pastor Ederson, não. Ele é meu amigo. Converso muito pouco com ele, muito pouco mesmo. Mas isto aqui é porque é um ensinamento do profeta. É a mensagem do profeta. Aleluia. E o profeta chega a dizer: não importa o quanto a palavra me fira. Se é a palavra, eu recebo ela para mim também. E eu posso criar isto. Você sabe que é assim. O diabo trabalha na mente. Mas nós começamos a olhar desta forma. Nós, como o profeta citou, eu citei, a igreja tal, a igreja tal. Mas a igreja também pode ser aplicada a nós. O templo de Deus. Nós somos o templo de Deus. E Satanás, ele não está preocupado com o mundo aí fora. Isso aí tudo é dele. Ele está preocupado com o templo de Deus. Ele está preocupado com os irmãos, humildes às vezes. Ele tenta ganhar terreno na mente dos irmãos. Mas o Espírito Santo é a nossa proteção. O Espírito Santo já tem entrado nos nossos corações. E eu sempre penso assim, que esta mensagem, uma igreja enganada pelo mundo, pregada pelo profeta de Deus, em 28 de junho de 1959, ela não foi pregada por acaso. Ela foi pregada porque o profeta tinha a unção do Espírito Santo, tinha o assento do Senhor para pregá-la. E ele trouxe ela. Eu quero concluir. Uma coisa muito simples. Me chamou muito a atenção. Com esta pequena história que o profeta conta. Eu quero dizer em suas palavras como ele começou nesta pequena história. Cada um tenta pensar que ele é um pouquinho mais inteligente do que o outro. Isso pode acontecer. O irmão Brana está dizendo na denominação. Mas isso pode acontecer comigo. Eu sou um ser humano. Eu canto melhor que o irmão fulano de tal. Os metodistas dirão: nós temos
o homem mais inteligente. Os batistas dirão, não, é nós temos o homem mais inteligente. E a Igreja de Cristo, e assim por diante, todos eles, nós somos os mais inteligentes. Nosso povo, nós não deixamos somente o homem comum ir pregar o Evangelho, não. Não é homem comum só, não. Porém, eles o selecionam com cuidado. Ó Deus, tenha misericórdia, diz o profeta. Selecionam com cuidado, repete o profeta. Se eles estão doutrinados com sua certa doutrina, então eles os põem na igreja. Deus não pode tocar nisto de nenhuma maneira. Eu desejo alguém que pregue para mim, que tenha sido selecionado com o cuidado pelo Espírito Santo, que Deus tenha levantado. Não selecionado pelo homem ou denominações. Todo conhecimento. Eles dizem, nós conhecemos tudo a respeito disso, e alguns deles não sabem o primeiro alfabeto do Espírito Santo. Eles negam isto. Isto me lembra de um pequeno livro que eu li um dia na Califórnia, por volta de 10 anos atrás. Eu achei muito profundo isso daqui, a simplicidade do irmão Branham, numa audiência com tantas pessoas. Mas eu quero que você preste atenção, irmão. Isto foi tão profundo para mim, porque o profeta, ele queria fazer com que os irmãos entendessem isso e contou essa história. Mas se você prestar atenção, o Espírito Santo vai te mostrar o que você deve saber nesta noite. Isto me lembra de um pequeno livro que eu li um dia na Califórnia, por volta de 10 anos atrás. Eu o peguei em uma velha livraria. Eu esqueci quem era o autor. Somente um pequeno livro de 10 centavos, talvez num sebo, né? Porém, ele tinha algo bom sentido nisto, ainda que ele parecesse que fosse por brincadeira e disfarçadamente. Porém, eu encontrei algo ali dentro que pareceu como Deus. Estas são as palavras do irmão Branham. Eu encontrei algo ali dentro que pareceu como Deus para mim. E uma destas pequenas histórias começava desta maneira. Numa manhã, num grande galinheiro, havia um certo pequeno galo que pensava que ele tinha todo o conhecimento que havia para se saber. De forma que ele voou sobre uma caixa e bateu seu bico na caixa 4 ou 5 vezes. Moveu para trás e sua pequena cabeça e cantou como você nunca ouviu um galo cantar. E os outros, ele atraiu a atenção de todos. E ele disse, damas e cavalheiros deste galinheiro, eu gostaria de falar a todos vocês nesta manhã sobre algum grande programa educacional que nós temos recentemente designado. Ele disse, eu tenho exigido muito conhecimento em meus estudos. Quando ele puxou seus pequenos óculos sobre o seu bico, assim, e ele disse, eu tenho decidido que nós, galos, podemos melhorar a nós mesmos através de mais conhecimento. Portanto, eu lhes poderei dizer que se nós cavarmos e trabalharmos num certo curral, fazer um buraco, nós encontraremos uma certa vitamina que nos fará cantar melhor, apenas mais bonitas, as penas ficarão mais bonitas, e eu lhes posso dizer como nós podemos melhorar a nós mesmos, em muitas diferentes maneiras. E as franguinhas com suas cristinhas vermelhas, elas somente cacarejavam e diziam, não é ele um amor? E elas certamente o admiravam. Ele é um galo tão brilhante. Me lembra de alguma desses pregadores de seminário aqui. Um homem tão brilhante. Não há necessidade de nós ficarmos à toa com o restante do galinheiro. Nós todos deveríamos ir com este galo simpático, bonito. Bem, antes do pequeno sujeito chegar a encerrar a sua palestra, houve um outro pequeno galo que não tinha penas tão brilhantes, vindo correndo do resto do galinheiro e disse, rapazes, só um minuto, por favor. Eu acabei de ouvir o último boletim no rádio. O frango subiu 10 centavos por quilo. Nós todos iremos para o matadouro amanhã. Que bem irá o seu conhecimento lhe fazer. Irmão,
todo o conhecimento que nós possamos acumular. Que bem isto faz. Nós somos 1,82 m de terra, nós todos estamos morrendo aos milímetros, aos centímetros e aos minutos. Nosso conhecimento não significa nada, nós desejamos conhecê-lo, Deus, conhecer a Deus. Como eu estava comentando algum tempo atrás acerca de um certo canarinho, ele pensava que ele sabia todo conhecimento que necessita ser conhecido. Mas essa história, irmão, por favor, preste atenção. Como é tremendo isso, como me ajudou. Eu sou simples também, você é também simples. Mas o Espírito Santo está nestas coisas. Eu estava comentando algum tempo atrás acerca de um certo canarinho. Ele pensava que ele sabia todo o conhecimento que necessita ser conhecido, e conhecia tanto que ele podia dizer a todo o restante dos canários acerca dos seres humanos. Um passarinho conversar, falar acerca de seres humanos. Assim ele voou algo muito mais superior a ele. Assim ele voa para a parte de cima da sua gaiola e começa a falar a respeito do ser humano. Como ele conhecia tudo acerca deles, e subitamente um professor da Universidade de Indiana veio e começou a falar algumas palavras altamente polidas para ele. E o pequeno companheiro piscou seus olhos e virou a cabeça. Agora, ele tinha olhos. Ele podia ver o professor. Ele tinha ouvidos. Ele podia ouvir o professor. Porém, naturalmente, ele não sabia do que ele estava falando. Por quê? Ele tem um cérebro de canário. Ele é somente um cérebro de pássaro. É só isso que ele tem. Ele não tem um cérebro humano, de forma que ele não pode pensar como seres humanos. E nem mesmo um ser humano pode pensar como Deus. Você é um ser humano, e todo conhecimento que você adquirir não é mais do que um cérebro de canário. Tudo que você faça, você somente fere a si mesmo com isto. Você tem que ter a mente de Cristo. Agora, para encerrar, irmãos, nós todos sabemos que um nascimento, eu não me importo aonde isso está, ou em que lugar está, ou perto do que está, o nascimento é uma sujeira. Se um bebê nasce numa pilha de vagem, de capim, ou num chão duro, ou numa sala de hospital decorado de cor-de-rosa, é uma sujeira. De qualquer maneira, é uma sujeira. O nascimento de um bezerro, o nascimento de qualquer outra coisa, é uma sujeira. E o novo nascimento não é nada menos do que uma sujeira. Porém, as pessoas estão tão engomadas. Nós iremos aonde eles apertam as mãos, nós iremos aonde eles gritem e não chorem, e não batam no altar, e não implorem. Você deseja ser tão humano. O que nós necessitamos é de nascimento, morrendo completamente para trazer a vida. Uma semente, uma velha batata, uma batata semente, você toma aquela batata e a põe na terra, até que você possa ter novas batatas, aquela velha batata tem que apodrecer. Um milho não pode produzir nova vida até que ele esteja podre, apodrecido. E um homem ou uma mulher nunca pode ter um novo nascimento até que o seu intelecto, até que seu próprio ego estejam podres, mortos, morram completamente no altar, e gritando, fiquem todos sujos, e a ponto que a dureza saia fora do seu colarinho, e você nasça de novo pelo Espírito de Deus. Eu não me importo se você berra, se você fala em línguas, se você pula para cima e para baixo, se bate como um frango sem cabeça, você está trazendo nova vida. Porém, nós substituímos isto por algo. Nós desejamos a maneira clássica.